Olá a todos. Último tema de hoje, rapidinho. Aqui. Mitologia e cultura pop é o primeiro vídeo sobre isso, sobre esse assunto que eu gosto. Desculpem, eu até vou beber uma água, peço perdão por estar gravando isso, que eu poderia ter bebido no intervalo, mas vamos lá. É isso aí. Vamos que vamos. É um tema que eu gosto porque eu acho que assim, tá muito presente. Não nunca deixou de estar presente, né? Nas culturas humanas, nas culturas, não digo cultura humana, mas culturas que temos por aí, ok? Mitologias. Mas o que eu estou querendo dizer com mitologias? Aqui eu vou definir mitologia como. E eu vou aproveitar, eu já ia esquecer, eu li aqui, né? Que nós estamos em agosto, 22 de agosto, é dia do folclore nacional. Então eu vou aproveitar o mês do folclore nacional para falar um pouco sobre esse assunto, tá? Mitologia. Quando eu falo de mitologia ou mitos, eu estou falando de narrativas alegóricas que buscam explicar a realidade de alguma maneira, ok? Ah, mas é anticientífico, etc. Vamos com calma. Não vamos hiperracionalizar tudo. Tem coisas que é interessante nós entendermos de forma alegórica para conseguir compreender melhor, principalmente o que diz o que diz respeito a relações humanas, a valores e tudo mais, tá? E nisso é importante separar um pouco mito, lenda, folclore, ok? Já que eu abri falando mito, eu estou considerando isso então narrativas alegóricas que buscam explicar a realidade. Lendas são narrativas alegóricas, porém que se embasam em historicidade, em algo que aconteceu, né? De alguma forma. Então, acaba gerando lendas, porque daí vai agregando alegorias às histórias desses personagens reais. Beleza? Ah, mas isso é ruim, isso é bom? Não, depende dos valores que estão sendo passados, se condiz com aquilo que estava sendo passado por aquela figura histórica, eu acho que é até interessante, tá? E se não ocorrer, ué, pensa também a respeito, reflete, debate. Não é porque é um mito ou uma lenda que nós precisamos aceitar tal como é. Não é porque é algo antigo que está certo. E assim por diante. Então vamos. O importante é, construção de conhecimento é algo dinâmico e é sempre interessante ter diversos parâmetros. Nunca podemos esquecer que a mente é algo muito interessante, por assim dizer, e tem alguns aspectos que às vezes funcionam de maneira diferente. O pensamento, por exemplo, há aqueles pensamentos discursivos com palavras, só que tem pessoas que a forma dela trabalhar os pensamentos é através de imagens, né? Como, por exemplo, alguém que nasce surdo e nunca escutou, ele pensa. Mas como ele pensa? Ele vai pensar por palavras que ele não aprendeu? Entende? Então, há outras linguagens sendo utilizadas em seus pensamentos. Isso torna pior, melhor? Não. Só é diferente. E essa diferença precisamos entender, precisamos respeitar, precisamos trazer para a discussão. E folclore? Folclore é um conjunto, então, vocês lembram que eu já defini em outro momento cultura, eu parto da noção de cultura como conjunto de conhecimentos, de grupos, vai grupos pequenos, que desde famílias, grupo de amigos, etc., até grupos mais amplos, como um país, como a cultura brasileira, cultura sudestina, cultura nordestina, cultura sulista, cultura e etc., e assim vai, tá? Que daí é mais amplo, porque tem várias famílias dentro das cidades, várias cidades para estado e assim por diante, né? Pois bem, o folclore então é como isso afeta. O folclore então ele engloba tanto os mitos e lendas quanto como isso afeta as minhas práticas de vida dentro daquele conjunto de conhecimento. Tá?
Ué, mas o Curupira afeta a prática de vida das pessoas? Provavelmente aquelas pessoas que acreditam no Curupira dentro lá do seu espaço, que vive perto da onde o Curupira, dentro das suas lendas e mitos, vivem, claro que afeta a vida dessas pessoas, porque eles vão ter algum tipo de relação, seja de respeito, de não respeito, ou mesmo de descrença disso, né? Mas se tem de crença, provavelmente quando eles escutam um som que eles consideram sendo do Curupira, eles vão sentir um medo, eles vão então cria todo uma estrutura de imaginário que afeta as relações das pessoas nesses locais. Tá? É a mesma coisa quando nós pensamos nas imagens demoníacas. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa loja de RPG, chamada Terra-média, né? E RPG, né, é Role Play Game, não RPG de postura, educação de postura global, não é isso. É Role Play Game, é um jogo, tipos de jogos, né? E teve uma mãe uma vez que foi comprar um jogo de carta chamado Magic, The Gathering, que ela falou assim, meu filho ele tem um dom especial, ele vê demônio, escondido em vários lugares. Eu falei, preocupante. Se ela quer comprar Magic, ela vai ver demônio em muito lugar, porque não é a proposta, é um jogo de fantasia, né? Aí ela falou que teve um livro infantil que ele viu 18 demônios na capa do livro infantil. Eu falei, vixe, mano, aí complica, né? Por que complica? Porque tem a ver com o imaginário construído dessa criança e que reflete na relação que ele tem com as coisas. E aí ele vai ver algo que não o agrada e provavelmente ele vai projetar os demônios naquilo que não está agradando ele. Então tem toda essa questão. Então, mas isso é verdade, não é verdade? Não é o ponto aqui. O ponto aqui que para aquilo que a mãe queria fazer, que era comprar um jogo de fantasia, de cartas de fantasia com ilustrações para um filho que tem esse imaginário e que é estimulado pelos pais a ter esse imaginário como um dom especial, ou seja, como aquilo que o torna especial, talvez não seja adequado, porque a coisa vai conflitar. E esse conflito talvez a família não saiba lidar. Então, tem que pensar em todo o contexto, né? É certo, é errado, etc. Não é o ponto. O ponto é todo esse contexto, ok? Pois bem, voltando aqui. Vendo então os mitos como narrativas alegóricas sobre a realidade, e a mitologia, então, é o estudo dessas narrativas para entender as propostas, as ideias, né, os valores por trás. Ela nos ajuda, muitas vezes, essas alegorias nos ajudam a compreender, ou quando eu falo compreender, não é porque é uma verdade revelada, que isso fique claro, né? As mitologias nos ajudam com informações, estímulos e etc. para pensarmos sobre determinados assuntos. Vou dar um exemplo. Um texto alegórico, que eu já citei várias vezes aqui, que eu gosto dentro do budismo, é o Sutra de Kshitigarbha. O Sutra de Kshitigarbha, ele tem diversos momentos em que fala da relação do Bodhisattva Kshitigarbha, ou seja, daquele que busca cessar o sofrimento, como ele faz para ajudar outros seres que estão em situações de intenso sofrimento, né, a superarem esse estado. Como isso é feito? Quais são suas práticas? Como ele não desiste, mesmo vendo que muitos daquele que ele ajuda voltam a renascer nesses reinos de intenso sofrimento. Como? E eles conta, né? É um sutra devotivo, né? Então ele conta de uma forma alegórica. É alegórico. Né? Você tem seres mitológicos lá dentro. Um Raksha que aparece e conversa com o Bodhisattva Kshitigarbha. Né? Um Raksha seria tipo um ogro, um demônio,
da mitologia indiana, que é representado lá como um cara que está tentando também beneficiar outros seres. Então você tem uma quebra de uma alegoria para estrangeiros, porque os Rakshas também eram usados para... eles são demônios. Os demônios são estrangeiros, aqueles que são diferentes. E aí começa toda uma discussão que é muito mais complexa, mesmo sendo mitológico, mesmo sendo alegórico. E essas alegorias, muitas vezes, para muitas pessoas, ajuda, estimula a tentar entender a realidade. Não a tomar as alegorias como reais, porque daí nós cairíamos num outro problema. Mas a tentar entender a realidade por trás daquela alegoria. Tentar entender a nossa realidade, as nossas relações, por inspiração daquela alegoria, que é o caso que eu acabei de falar, do Sutra de Kshitigarbha, que me inspira, que me faz pensar sobre assuntos das minhas relações, sem tomar as alegorias como, é assim que acontece. Não, não é assim que acontece. Não vejo acontecendo dessa maneira alegórica. Mas os valores que estão dentro daquela alegoria, as estruturas de pensamentos que estão dentro daquela alegoria, ela me ajuda a pensar nas relações, na educação, no sofrimento e um monte de outras coisas. E isso que é o interessante. Né? E as mitologias ainda estão vivas hoje? Sim, nós temos filmes de super-herói que são extremamente alegóricos para um monte de coisa, inclusive para valores atuais, como o neoliberalismo, o liberalismo, o conservadorismo, o comunismo, o socialismo, o ismo. Nós temos diversos valores que são passados hoje através de alegorias de filmes, de jogos. E são passados, transmitidos? Não, porque quem vê também vai refletir sobre aquilo. Lembra? Construção de conhecimento é essa troca constante. E por isso que eu acho válido. É importante ter essas trocas constantes. Pensando ainda, como eu também já disse em outro vídeo, né, de arte como linguagem, tudo isso faz parte, então, de uma linguagem artística. A próprio mito acaba sendo uma linguagem artística. Né? Quando traz alegoria, quando traz as emoções como algo que transmite conhecimento também. Transmite não, né? Mas que ajuda a estruturar nosso conhecimento sobre a realidade. Esse é o ponto. Né? Então você é a favor de ler mitologias, de religiões que... Eu sou. Tá? Mitologia grega, mas os deuses gregos eram... Não, vamos parar com isso. Nós estamos tentando ver a mitologia, os mitos, como alegorias. Se os deuses gregos existem ou não existem, é uma outra discussão. Se eles são demônios ou não, é uma outra discussão, e é uma discussão válida dentro do cristianismo, sim. Porque é uma discussão que foi trazida lá no início do cristianismo como instituição, e agarraram-se a certas noções patrísticas, de Justiniano, por exemplo, e demonizaram todas essas divindades de outras religiões. E eu tenho uma noção de angelologia, uma noção dessa relação das divindades, de outras divindades com o cristianismo, que é um tanto diferente, mas eu vou tratar isso em outro momento. Tá? Pois bem, é isso. Agradeço a atenção de todos. E esse é um dos primeiros vídeos sobre mitologia e cultura pop, só para dar uma pincelada sobre o que eu penso sobre mitologia e o porquê da relação com a cultura pop. Mas depois eu vou falar um pouco sobre mitologia e crenças em outro momento, não sei ainda quando. Releituras e inspirações mitológicas na cultura pop, daí fazendo uma relação mesmo, ó, esse personagem, o que ele tem desse personagem mitológico, o que não tem, etc. Tá? Mas isso deixa para em outro momento. É isso. Muito obrigado a todos e até semana que vem.